que Jair Bolsonaro escolheu o filho, o senador Flávio Bolsonaro, para ser o candidato para as eleições de 2026 à presidência da República? Eu recebo como um ranço de monarquia. Então, o que temos agora é Flávio Bolsonaro, candidato de Jair Bolsonaro. E aí fica um vácuo dizendo quem será o candidato da direita. Enfim, eu vejo com um certo ceticismo, como disse o Augusto, né? Vai ter muito sereno ainda sobre as cabeças de políticos que almejam uma candidatura à presidência da República. E, de resto, vamos ver a próxima pesquisa de opinião, pondo Flávio versus Lula, para ver o que dá. Pois é, Bolsonaro já deu a sua palavra final. A pergunta que fica é, será que o Flávio Bolsonaro foi a melhor escolha? Se fosse o Tarcísio, se fosse a Michelle Bolsonaro, será que não teria sido melhor? Aí é que fica a pergunta. Mas, por enquanto, o nome é Flávio Bolsonaro. Olha os comentários de Alexandre Garcia com relação a essa indicação de Bolsonaro. Alexandre Garcia, ele vê com um pouco de prudência, ele não se lançou de vez dizendo esse é meu candidato. Veja só que análise fantástica e de um profissional que sabe dividir as coisas e não é um apaixonado como muitos aí. Olha só as ponderações de Alexandre Garcia e dos jornalistas da Revista Oeste com relação a essa indicação de Bolsonaro. Mas antes de irmos para esse vídeo, deixa aquele like, curte, comenta, compartilha, inscreva-se no canal e bora ver essa análise agora. E o senador Flávio Bolsonaro, do Partido Liberal do Rio de Janeiro, confirmou que foi escolhido pelo pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, para ser o candidato do grupo nas eleições presidenciais de 2026. Quero ouvir o Alexandre, porque nós temos aí o principal líder da direita, né, Alexandre, preso, calado, impossibilitado de dar entrevistas. Para receber visitas, ele precisa da autorização do ministro Alexandre de Moraes. Ainda assim, vai falar por ele. Em dias, né, determinados ali por só meia hora. E vem esse anúncio hoje, então, de que Jair Bolsonaro escolheu o filho, o senador Flávio Bolsonaro, para ser o candidato para as eleições de 2026 à presidência da República. Eu recebo como um ranço de monarquia, como se fosse na casa dos Bolsonaro, o pai já indicou o filho. Então o que temos agora é Flávio Bolsonaro, candidato de Jair Bolsonaro. E aí fica um vácuo dizendo quem será o candidato da direita. Eu li o que ele postou no X, me pareceu circunstancial, não estrutural, não os grandes problemas nacionais que deveriam vir de alguém sendo candidato à presidência da República, né, com uma visão já de país, o que é preciso mudar neste país, que reformas, que mudanças são necessárias para que tenhamos futuro. Ele está pegando as questões, digamos, populares e tocando naqueles assuntos. Enfim, eu vejo com um certo ceticismo, como disse o Augusto, né, vai ter muito sereno ainda sobre as cabeças de políticos que almejam uma candidatura à presidência da República. E, de resto, vamos ver a próxima pesquisa de opinião, pondo Flávio versus Lula, para ver o que dá. Conversei rapidamente, há poucos minutos, com o senador Flávio Bolsonaro, e ele diz o seguinte, olha, é para valer mesmo, não estou brincando, eu sou o candidato. É claro que nós estamos há quase um ano ainda da eleição, é claro que em política as coisas mudam rapidamente. Teremos negociações entre partidos, teremos outros candidatos, etc, etc. Mas a candidatura do Flávio, ela pacifica, por exemplo, a própria família Bolsonaro, né, que corria o risco de rachar, como se diz em política, e isso seria muito ruim. Eu acho que nunca o quadro foi tão favorável a um bom candidato da direita. Acho que a direita democrática brasileira tem tudo para vencer as eleições em todos os estágios. Eleições para governador, eleições para o Senado, eleição para a presidência. O que é preciso é, nesse sentido, nesse aspecto, copiar a esquerda, que se une com mais facilidade. Antes, eu repito, a esquerda não se unia nem na cadeia. Agora, depois do Lula, eles passaram a seguir um determinado caminho quando necessário. Eles apoiaram toda a esquerda apoiou Haddad, que não é nada, nunca será, Lula mandou. Aqui não existe o Bolsonaro,
ele gerou vários sucessores, isso é louvável. O Lula não deixou surgir nenhum possível sucessor. Bolsonaro tem vários. O Flávio, com esse discurso que ele tem, ele pacifica o pessoal mais próximo do Bolsonaro e a partir daí você busca a unificação, a unidade da direita dos democratas em torno de um nome. Pode ser o dele, pode ser outro, isso aí vai depender da movimentação política, porque é muito cedo para a gente fechar, né, a opinião. Não, vai ser fulano, não se sabe. Mas pelo menos reduz o ruído nesse momento. Reduz o ruído, sem dúvida. Como é que você vê pontos positivos e negativos dessa escolha, Piotr? Uma pré-candidatura, é o que ele anunciou. E uma pré-candidatura não é só no sentido formal, porque as candidaturas só podem ser confirmadas em meados do ano que vem. Pré-candidatura é para testar nome. Nesse caso, eu particularmente acho que tem muito mais do que um teste de nome. Eu tenho uma parte da direita muito ligada ao presidente Bolsonaro, até podemos chamar de um pouco mais radical, que era refratária a qualquer outro nome. Flávio Bolsonaro, nesse aspecto, não somente pacifica a direita com este grupo, como também traz esse grupo para o debate, aí sim, das coisas importantes para o país. A começar, obviamente, das condições do presidente Jair Bolsonaro, que sejamos justos, e nunca é demais citar, foi preso pelo Supremo Tribunal Federal num processo completamente absurdo e abusivo em relação ao devido processo legal e à ampla defesa. Não é uma prisão justa. Eu não tenho nenhum problema em reafirmar isso, porque não é uma prisão justa. Eu não preciso julgar o mérito do caso, eu só estou julgando o processo em si, a forma como se deu. A começar de onde se deu, porque jamais deveria ter acontecido dentro do Supremo Tribunal Federal. Menos ainda, se é que é possível, ainda se já não deveria acontecer no Supremo, numa turma do Supremo. Bom, veja que o Supremo retirou o maior líder da direita do debate público, obviamente, de um momento eleitoral. Ele está preso, ele fala com o filho, fala com pessoas que podem visitá-lo. E eu não estou desconfiando da decisão dele ou do que anunciou o Flávio Bolsonaro, mas enfim, eu tenho só que dizer que é limitado. Ele não está exposto também como preso, eu não sei que tipo de informação ele pode receber, além do que as visitas levam até ele, que tipo de coisa ele pode. Porque uma coisa é você receber uma informação, a outra coisa é você sentar-se ali na sede do partido, na mesa com vários líderes, pessoas importantes, gente que faz pesquisa e discutir um cenário. Para mim, sim, Flávio Bolsonaro consegue trazer essas pessoas para o debate, mas não será o candidato, a menos que as pesquisas comecem a mostrar que ele tenha, sim, condições de ser o candidato da direita. Hoje, e é importante citar, o candidato preferido, sim, pela direita e o centro-direita é o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Isso é notório. Basta dizer que hoje, quando saiu esse anúncio, o mercado financeiro reage rapidamente, baixou, a bolsa caiu, enfim, porque a parte desse mercado financeiro está muito focado no que eles chamam de projeto Tarcísio. Mas, enfim, é uma pré-candidatura. E pré-candidatura é para testar nomes, testar propostas, testar uma série de coisas. A formalização só vem no ano que vem. E até lá, como já foi dito aqui, aos que me antecederam, tem muita coisa para chegar. E política é um dia por vez, como você já bem disse, Paula, é um dia por vez. E olha que no dia, eu vou lembrar aqui uma passagem gravada pelo Alexandre Garcia, ainda no Jornal Nacional, que eu já disse a ele. No dia de Brasília, você tem 4 estações no mesmo dia. Então, não será surpresa se houver isso, muitas 4 estações até lá. Temos um nome, eu acho que isso estava de alguma forma, a falta desse nome, fazendo muita pressão. Vai ser o Tarcísio, vai ser o Eduardo, vai ser a Michele, vai ser o Flávio, enfim. E agora há um nome. E independentemente desse nome, agora é o Flávio. Se fosse o Tarcísio, por exemplo, eu acho que tanto o Flávio quanto o Tarcísio, eles teriam que ir a campo a tentar convencer votos de quem não queria um ou outro. Tem eleitor do Tarcísio que não queria ninguém, nem o Flávio, nem Michele, nem Eduardo, ninguém da família. Tem eleitor da família que disse que Tarcísio nem pensar. O que eu posso trazer da minha experiência aqui nos Estados Unidos em 2024, Paula, e a gente faz tantos paralelos, né, com o caminho percorrido por Donald Trump, guardadas as devidas proporções institucionais, Suprema Corte, mas estou falando de nomes em si, perseguição ao presidente Trump, ainda candidato durante 2, 3 anos, perseguição ao presidente Jair Bolsonaro. A experiência é que, em 2024, Paula, muita gente também não gostava do nome do Donald Trump. E nas primárias republicanas, muita gente queria o governador da Flórida, o DeSantis, e, enfim, queriam até Marco Rubio, que hoje é secretário de Estado do governo Trump. E o Donald Trump fez um discurso que
não apenas deixou feliz o grupo que acompanha a sua trajetória desde 2016, mas ele abriu os braços também para quem não gostava dele, quem queria o J.D. Vance, ou quem queria o Rubio ou o DeSantis. E eu considero isso, Paula, um fator decisivo para a vitória histórica de 2024. Muita gente vai falar sobre as urnas, isso é outro assunto. O que nós temos que fazer pressão no nosso Senado é que haja uma eleição justa no sentido de censura. Haverá censura em 2026, nós vamos poder falar se Lula é amigo de ditador, se ele é a favor do aborto ou não. Mas eu acho que o Flávio agora, com a coroação do pai, ele precisa tentar encampar o discurso para quem queria o Tarcísio. É um nome forte. O Flávio deu uma entrevista, o senador Flávio Bolsonaro deu uma entrevista recente, agora, acho que 2, 3 semanas atrás, no Arena Oeste, com o nosso querido Silvio Navarro, e foi uma entrevista muito centrada, uma entrevista muito madura, muito ciente de todo o cenário no Brasil, o que ele poderia agregar para a melhoria desse cenário. Então, agora é apostar, Paula, que haverá uma pacificação dentro da direita, que vem se pegando aí nas redes sociais há não sei quantas semanas. E no Brasil a política não é tão previsível. Agora é acompanhar dia a dia, porque como eu tuitei agora há pouco tempo, logo que saiu a notícia, agora é ver se o Senado e a Câmara terão uma espinha dorsal ereta para combater as inconstitucionalidades e as perseguições políticas que virão atrás do nome de Flávio Bolsonaro. Pois é, parece, eu não creio que tenha sido algo assim que foi uma ideia de repente. Jair Bolsonaro, que está na solidão da prisão, deve ter pensado muito a respeito disso, a respeito das consequências. Ele conhece o eleitor, ele ganhou uma eleição presidencial, né? E elegeu um monte de gente por esse país. Mas ele sabe que já tinham candidatos lançados. Aí o Ratinho Júnior está trabalhando para isso, o Ronaldo Caiado, né? O Zema, o Tarcísio dizendo que não quer por hora. E foi uma certa surpresa aparecer o nome do Flávio. O Flávio, se não me engano, é advogado, está com 44 anos, ele tem experiência política, não creio que ele tenha experiência no executivo, né? Mas ele parece que tem empresas dele, ele conhece os problemas do país. Mas nós ouvimos agora aqui, os nossos ouvintes ouviram o entorno de Flávio e de Jair Bolsonaro. O brilhantíssimo Rogério Marinho, né? A Michele desejando que Deus proteja, o Eduardo apoiando o irmão, o Valdemar dizendo um sim senhor da decisão de Jair Bolsonaro. Agora, como eu disse há pouco, na minha última intervenção, eu quero ver a próxima pesquisa de opinião projetando a eleição do ano que vem. O Flávio Bolsonaro vai ter que conversar também com o eleitorado do Tarcísio. Assim como se fosse o Tarcísio, tem muita gente eleitora do Tarcísio que não gosta do nome do Flávio. O inverso também teria que acontecer. Mas, eu repito, vale a pena acompanhar a entrevista no Arena Oeste, comandado pelo Silvio Navarro. O Flávio mostrou uma maturidade política ali, e, de repente, ele já estaria se preparando exatamente para conversar com esse eleitorado que, de alguma forma, faz, né, cara feia para o nome Flávio Bolsonaro. A questão, Paula, a gente até pode começar agora a passar para a próxima discussão. E o vice? Qual será o nome? Michele? Alguém indicado pelo Tarcísio? Vai ser Centrão? Enfim. O problema, Paula, é que o nome Bolsonaro em si coloca um alvo nas suas costas. Então é muito difícil a gente fazer alguma previsão até se o Flávio Bolsonaro vai conseguir atravessar 2026, porque há uma caça às bruxas em relação ao nome Bolsonaro. Seja Jair Bolsonaro, que está numa masmorra e que parece que, né, as coisas, os deputados e senadores continuam falando, né, em reeleições para o ano que vem, emendas. Paramos de discutir a anistia, não sei porquê, né? Eduardo Bolsonaro veio para os Estados Unidos de férias com a família e o que aconteceu naquela semana? Passaporte apreendido, a caça às bruxas ao Eduardo Bolsonaro, não consegue voltar mais porque há inquéritos atrás do nome dele. Então, Paula, de novo,
a política no Brasil, nós vamos ter que dar as nossas opiniões falando hoje, 5 de dezembro, eu acredito nisso, porque o simples fato do Flávio carregar o nome Bolsonaro já vai agitar o sistema, já vai agitar os partidos, aqueles que ficam impetrando coisas no STF, briga, tira, torna inelegível. Então, Paula, agora eu acho que o que nós podemos fazer, sinceramente, é orar para que a política no Brasil retome alguma normalidade dentro das circunstâncias, né? O presidente Bolsonaro preso, mas uma normalidade na discussão sem essas perseguições políticas que são levadas ao político Supremo Tribunal Federal e ele sim faz a tarefa que esses partidos da base do governo sempre pedem. Puxam a toga, não gosto desse nome. Pesquisas internas mostram que esse nome está forte. Torna esse nome inelegível, caça esse nome. É acompanhar diariamente, Paula, infelizmente. Vamos lançar o ratinho. O importante é que esses nomes, todos esses nomes de direita, estejam em evidência. Razão pela qual, embora você tivesse toda essa, eu vou chamar de uma supremacia pelo nome do governador de São Paulo, o Tarcísio, e obviamente pela exposição de ser o governador de São Paulo, né, disse na política que o governador de São Paulo já é naturalmente um pré-candidato à presidência. Não era o momento também de se expor, porque você leva né? Então você tem uma série de nomes, e aí você compõe. E vamos olhar, o Flávio é da família Bolsonaro, o sujeito que teria o que mais teria capacidade, e provavelmente tem, de entender lá na frente de que, quem é o candidato viável é esse, então meu apoio é dele e vai constrói uma candidatura única da direita para, obviamente, entrar nessa eleição e tirar o PT do poder. É o mais político, com essa visão que a política se constrói com voto e, obviamente, com a união de muita gente. Aliás, eu li uma declaração há pouco, está aqui, inclusive, do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, em que ele diz o seguinte, que respeita, né, cabe a nós respeitar a decisão de Jair Bolsonaro e que tem o direito de buscar viabilizar a candidatura do seu filho. Mas diz o seguinte, abre aspas, o Caiado, que ele está convicto de que no próximo ano vai tirar o PT do poder e devolver o Brasil aos brasileiros, que esse é o objetivo principal da direita como um todo. A maturidade política tem outro peso na vida, né, do dia a dia, né? A questão é que eu ainda acho que é difícil imaginar em que nível essa conversa aconteceu, até porque o próprio Flávio Bolsonaro tem tempo para ficar com o pai. De novo, é o líder preso, então é uma conversa curta. Eu tinha um barulho, nós noticiamos recentemente a questão do que aconteceu lá no Ceará. Eles não combinaram antes, quer dizer, expuseram divergências no palanque. Ninguém expõe divergência no palanque. Você discute em reunião. É óbvio que há divergências entre as candidaturas. Acho até que esse movimento, esse anúncio do Centrão também é estratégico. Tomara a direita tenha aprendido que, olha, você precisa de voto para ganhar a eleição no ano que vem. Aliás, eleição sem voto ninguém ganha. A eleição é feita de gente. Aliás, tudo no mundo é feito de gente. A começar da eleição, se você não tiver gente votando no seu candidato, você perde a eleição. A maioria tem que votar no seu candidato. Bom, o que faz a minoria nessa hora, pouco importa. Se a maioria já decidiu a eleição, funciona assim. Para você que chegou até aqui, se você quiser aprender a trabalhar na internet e fazer de 2 a 5 mil com seu celular, clica no link no primeiro comentário fixado e aprenda uma nova profissão para você trabalhar aqui na internet, produzir conteúdos e receber mensalmente. Não é nada de aposta, jogo tigrinho, tentar sorte, não é nada disso. É um trabalho aqui na internet, é para você aprender uma profissão aonde da sua casa, usando seu celular conectado à internet, seja um notebook, um computador, mas só com seu celular é possível você fazer renda. Só depende de você estudar e aplicar. Se você quiser entender como funciona e como fazer isso aqui na internet, clica no link, primeiro comentário fixado, aprenda a nova profissão, estude e aplique e eu tenho certeza que você não vai se arrepender, pelo contrário, vai ter resultados. Só depende de você. Clica no link. Tá aí, pessoal, a escolha de Bolsonaro, seu filho. A pergunta que fica, será que isso não é uma monarquia? Por que essa interrogação não escolheu o Tarcísio de Freitas? Já que o Tarcísio de Freitas é um fiel aliado de Bolsonaro. Ninguém tem dúvida disso. Eu, sinceramente, a minha opinião pessoal, eu preferia, é algo pessoal meu, preferia que fosse Tarcísio. Tarcísio sempre dizendo que quer a reeleição, claro, para ele é mais confortável, tá bem dizer garantido, mas quando a gente vem olhar assim com questão de serviço prestado, Tarcísio tem muito mais a apresentar do que Flávio Bolsonaro. Isso é uma verdade. Flávio Bolsonaro é apenas um senador, talvez deu algumas emendas para o Rio de Janeiro, aquela coisa toda. Pelo contrário de Tarcísio, que vem efetuando um trabalho em São Paulo.
Então, acho que seria o nome mais forte. Infelizmente, tem que governar com o Centrão e tem que ter o Centrão para ganhar as eleições. Sem o Centrão, não ganha. Infelizmente. A esquerda, se ela tiver com o Centrão, já tá ganha. Se a direita tiver com o Centrão, é forte para disputar e ganhar. Essa aqui é a realidade. Ah, mas se tiver o Centrão, já tá garantida a vitória? Não. Porque o Lula está com a máquina na mão, está com o STF e a grande imprensa. E não podemos subestimar o inimigo. O Lula está forte. E o Lula vem forte para as eleições de 2026. O Lula não está nem aí se vai quebrar o país. Ele vai gastar dinheiro de rolo. O que ele quer é a reeleição. Essa aqui é a verdade. E agora, com o nome de Flávio Bolsonaro, pronto. Aí é que ele quer mesmo, para não perder para o filho de Bolsonaro. E o Lula, se ele souber, infelizmente, veja só, se ele usar estratégia, ele pode ganhar essas eleições. Com relação a negociações com os Estados Unidos, com relação a negociar com Trump, para até tirar a lei Magnitsky das costas de Alexandre de Moraes, da esposa dele. Veja só. Há uns dias atrás, o Lula estava despencando nas pesquisas. Ele está começando a recuperar devagarzinho. E aí as pessoas ficam subestimando. Não, o Lula já perdeu não sei o quê. Não subestime o inimigo, porque ele é capaz de tudo. Bolsonaro perdeu para o Lula porque tinha o STF e a grande imprensa contra ele. E claro, algumas coisas que aconteceu. Então, tudo isso. Mas agora não é diferente. O STF tá com Lula, Zanin, Carmen Lúcia, Moraes, Flávio Dino, Fux não. Dias Toffoli, Gilmar Mendes. Então todos, o PGR, todos estão com Lula. Então tá aí, a situação é difícil. O Flávio, é minha percepção, sou de direita, mas o Flávio, eu não vejo o Flávio. Eu quero estar errado com relação a essa indicação. Eu quero estar completamente errado. Mas eu não vejo o Flávio como uma pessoa competitiva, com força, com fibra para enfrentar o ex-condenado. Não vejo. Eu vejo mais o Tarcísio. O Tarcísio tem postura. O Tarcísio no debate é sensacional. É bom, ele articula muito bem, é bom nas ideias. Debate muito bem, muito inteligente. Não estou desprezando o Flávio Bolsonaro. Eu estou dizendo que quando se trata de gestor, o Tarcísio já é um gestor. Ele está governando o principal estado do país, que tem o maior PIB do país. Concentra, é a primeira maior escola eleitoral do país. Ou seja, o Tarcísio seria o candidato mais forte na direita para derrotar o Lula. Essa aqui é a verdade. O Flávio Bolsonaro, eu vejo que essa atitude, essa ação de Bolsonaro foi mais emocional do que racional. Pense o que quiser, mas eu acho que foi mais emocional do que racional. Eu acho que ele pensou muito com a emoção quando indicou o Flávio Bolsonaro, para não perder o nome bolsonarismo. E Tarcísio vencer, passar 8 anos e todo mundo esquecer o bolsonarismo. Então, poxa, se for isso aí, meu Deus do céu, tá jogando a eleição na lata de um lixo por causa de uma sigla, de um nome bolsonarismo? Que Bolsonaro sempre vai ser o grande líder da direita, isso ninguém tem dúvida. Agora, por que não jogar logo um nome forte para disputar? O Flávio Bolsonaro, sei lá. Já teve esses negócios de rachadinha, o negócio da lava-toga que ele barrou lá atrás. Tem que ter essas coisas também. Eu não, sinceramente, para votar eu voto, mas não é meu preferido, não. Essa é a triste realidade. E de muitos, né? Só minha não. Muitos não estão vendo com bons olhos essa indicação do presidente. Mas já está indicado, vai fazer o quê, né? Bora ver no que é que vai dar. Tomara que ele cresça, tomara que a postura dele seja uma postura... Não sei, não vou fazer julgamento. Vou torcer por ele, já que ele é o indicado. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar aquele like, curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal. E até o próximo vídeo, se Deus permitir.